Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá certo? Então, espero que todos vocês estejam em casa, que vocês estejam bem, que estejam se cuidando nesse momento difícil de pandemia. Mas, nossos estudos não podem parar. Então, vamos para mais uma aula, ok? Então, o nosso tema, o tema da nossa aula é proporcionalidade, tá certo? Este é o objeto de conhecimento de nossa aula. E os objetos de conhecimento específico, a gente vai falar um pouco sobre a ideia de razão, tá certo? Isso vocês já estudaram em anos anteriores e a gente vai revisar um pouco sobre a ideia de razão. Então, como eu citei, retomando as ideias de razão, temos aqui um rapaz pensando o seguinte: dizemos que nessa turma, a cada 7 alunos, 3 são meninos, ou seja, que em uma turma de sala de aula, com uma quantidade X de alunos, dizem-se que a cada 7 alunos, 3 são meninos. Então, para falar de razão, em uma turma há 15 meninos e 20 meninas, em um total de 35 alunos. Então, está aqui o porquê da afirmação do rapaz. Ele estava se referindo a esta turma. Então, se em uma turma há 15 meninos e 25 meninas, em um total de 30 alunos, a gente pode escrever razões com relação a esses dados que foram nos informados. Então, a razão entre o número de meninos e o número total de alunos da turma é indicada por 15 dividido por 35, ou por 15 sobre 35. Então, a gente pode expressar uma razão por uma forma de fração. Razão é uma divisão que pode ser expressa também na forma de fração. Então, a razão do número entre o número de meninos e o número total de alunos é 15 sobre 35. E esse valor podemos escrever ele na forma de fração irredutível, que é 3 sétimos. Por isso, a informação inicial. Dizemos que nessa turma, a cada 7 alunos, 3 são meninos. Porque para cada 3 meninos, a gente pode ter a razão de 3 sétimos. Ou seja, 15 em 35, ou 15 sobre 35, ou 3 sobre 7, 3 sétimos. Isso são as formas representativas das razões dos meninos em relação à quantidade total da turma. Ok? Então, a gente pode também estudar alguns outros tipos de razões, que são as razões especiais, envolvendo duas grandezas diferentes. E, nessas razões especiais, uma delas é a velocidade média, tá certo? Então, como conceito inicial, temos que a velocidade média é obtida pela razão entre a medida de distância percorrida e a medida de intervalo de tempo gasto. Por exemplo, se um automóvel percorreu 240 km em 3 horas, então a medida de velocidade média dele em quilômetros por hora é calculada pela razão entre 240 e 3. Ou seja, a razão é obtida entre a distância, que é 240 quilômetros, e o tempo gasto, que foi 3 horas. Então, como razão é uma divisão, a gente pode descobrir que a velocidade média é efetuando a divisão de 240 por 3. Então, podemos representar 240 dividido por 3 na forma de fração. Ou na forma de fração irredutível, que é simplificando os números 240 e 3. Ou simplesmente efetuando a divisão 240 por 3, que vai dar um resultado de 80. Então, a velocidade média desse automóvel foi 80 km por hora. Tá certo? Esse símbolo 80 km/h, a gente lê 80 km por hora. Tá certo? Outro exemplo de razão especial é a densidade demográfica. Tá certo? Professor, o que é densidade demográfica? Bom, o valor da densidade demográfica de uma região é obtido pela razão entre o número de habitantes da população e a medida da área da região, tá certo? Então, se a gente tiver um exemplo de um município qualquer, tá certo? Um município tem população de 12 mil habitantes,
e a medida de área de 150 quilômetros quadrados. Então, o município tem uma área de 150 quilômetros quadrados e tem 12 mil habitantes. Então, a gente diz que o valor da densidade demográfica desse município é a razão entre a quantidade de habitantes, 12 mil, e a medida da área da região, que é 150 quilômetros quadrados. Então, a razão vai ser 12 mil por 150. Logo, teremos a fração 12 mil sobre 150, que a gente pode simplificar, cortando a primeira fração, dividindo por 10 cada uma. A gente vai ter 1.200 por 15, e efetuando essa divisão, a gente vai ter um resultado de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Tá certo? Então, para calcular a densidade demográfica de um local, basta você pegar a quantidade de habitantes, e a medida de área da região e fazer a razão entre eles. Então, vocês podem calcular a densidade demográfica do município em que vocês residem, ou seja, a cidade em que vocês moram, tá certo? Vocês podem calcular a densidade demográfica de sua cidade, ok? Então, para finalizar, temos aqui um exemplo. Considerando a situação da turma, com 15 meninos e 20 meninas, calcule, é a situação inicial que a gente apresentou o conceito de razão. Então, utilizando aquela situação, temos o seguinte: qual a razão entre o número de meninas e o número total de alunos da turma? Aí você pode pausar o vídeo e responder estas três alternativas, tá certo? Então, neste momento, você pausa o vídeo, responde as três alternativas e, em seguida, eu vou fazer a correção, vocês dão um play novamente para conferir o seu resultado, ok? Então, pausem o vídeo. Pronto. Agora, já que vocês já responderam, a gente vai dar continuidade, tá certo? Então, a razão entre o número de meninas e o total de alunos da turma será 4 sobre 7. Professor, 4 sobre 7? Sim. Por quê? O número de meninas é 20. Então, são 20 meninas em 35 alunos. Ou, escrevendo em razão, 20 sobre 35. E a forma irredutível dessa fração é 4 sétimos. Ok? A letra B, a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Temos o seguinte: 3 quartos. Por quê? A quantidade de meninos é 15 e a de meninas é 20. A forma irredutível desta fração é 3 quartos. E a letra C, a razão entre o número de meninas e o número de meninos. A gente vai ter uma razão de 4 terços, pois o número de meninas é 20 e o de meninos é 15. Ou seja, a forma irredutível é 4 terços. Você pode observar que entre a letra B e letra C, uma é o inverso da outra, ok? Então aqui foi apenas uma abordagem para retomar e revisar o conceito de razões, ok? Então, acessem o Google Sala de Aula, que lá vai ter a atividade que foi referente sobre esta aula, ok? Então, um abraço a todos, fiquem em casa, estudem em casa, ok? Obrigado e até a nossa próxima.